Então, vamos lá, galera, retomar aqui a correção dos exercícios do capítulo de dinâmica climática. Fizemos na primeira aula, na primeira parte, né, até o número 5. Agora vamos lá para o número 6. Vou pegar a canetinha aqui. A presunção de que a superfície das chapadas e chapadões, vamos parar aqui rapidinho, né? O que acontece? Nós estudamos as macroformas do relevo, planaltos, planícies, depressões, né, em montanhas. Identificamos que no território brasileiro nós não temos dobramentos modernos, né? E os nossos planaltos, né, eles apresentam características distintas, são as chamadas microformas do relevo, né? Então nós temos ali os nossos planaltos mamelonares, né, formatos de meia laranja, os morros, né, os pães de açúcar, né, nessas áreas de grande ação de temperismo químico. Nós temos as chapadas, né, típicas do centro-oeste brasileiro, em algumas porções do nordeste brasileiro, tá? São chamados relevos de planalto tabular, certo? Áreas escarpadas nas suas faces, né, aplainadas no seu topo. Então nós temos aqui formações tabulares planálticas típicas do centro-oeste e de algumas porções do nordeste brasileiro. Representa uma velha periplanície e é corroborada pelo fato de que ela é coberta por acumulações superficiais, ou seja, de sedimentos, tá legal? Tais como massas de areia, camadas de cascalhos, seixos, pela ocorrência generalizada de concreções fuginosas, ferruginosas. Então aqui, ó, está falando de ferro, que formam uma crosta laterítica, tá? Denominada de canga. Então, gente, uma das grandes características do solo do centro-oeste brasileiro, típico de áreas onde nós temos o desenvolvimento da vegetação de cerrado, né? Mas nós temos as chapadas, é justamente o solo latérico, que eu falei para vocês, que é a concentração de ferro mais alumínio, né? Que é uma característica natural dessa região. Como que a gente vai entender isso? Tá bom? Primeiro, a questão climática. Nós já fizemos o posicionamento geográfico, né? A questão climática, o clima tropical típico, né? Ou semiúmido, que é caracterizado por duas estações bem definidas. Então, nós temos aí, né, o verão chuvoso, o inverno seco. Então, nós temos duas estações bem definidas em termos de precipitação, uma seca, uma úmida, e tudo isso leva também a algumas configurações, não somente em termos de vegetação, como acontece na vegetação de cerrado, né? Como, por exemplo, a adaptação dessa vegetação ou de, né, espécies dessa vegetação aos momentos de estiagem, que são justamente aquelas espécies, né, caducas, decíduas, né, ou caducifólias, tá legal? A mesma coisa acontece, né, em termos de solo, em termos, né, de dinâmica do relevo, tá bom? Então, durante os meses mais chuvosos, a gente vai perceber que essa região é marcada por uma intensa ação da lixiviação. Então, há uma lavagem desse solo, tudo bem? E, consequentemente, nós temos um acúmulo desses sedimentos que, nos meses de estiagem, né, levam ressecamento desse solo e uma concentração, né, dessa crosta laterítica, craquelada, carapacenta, né, que é chamada popularmente de canga. Beleza? Lembrem-se também que o solo do cerrado ele é naturalmente ácido, né? Os solos tropicais são geralmente, né, naturalmente ácidos, tá bom? Daí a gente vai fazer a relação que a gente já falou pra caramba, né? Da prática de agricultura mecanizada, agricultura empresarial, utilizando a técnica de calagem, né, sobre esse território. E à medida que você também pratica, né, uma agricultura irrigada, né, você tem a maior concentração desses elementos, você inclusive vai, né, colocando mais elementos, né, pelo um processo de modificação química desse solo, dentro das exigências de uma agricultura intensiva, isso vai aumentando ainda mais, né, essa lógica de alteração do pH, e cada vez mais você precisa estar colocando, né, calcário para fazer esse equilíbrio, tá bom? Aí está aqui, ó, qual o tipo climático favorece esse processo? Então, o tipo climático, nós já temos aqui o clima
tropical, beleza? Certo? E com a sazonalidade das chuvas. Então, nós temos aqui o nosso gabarito. Então, você precisava conhecer onde você tinha o predomínio de chapados e chapadões, conhecer características, né, que foram apontadas no texto também no finalzinho, falando sobre a questão, né, da presença de solo latérico, beleza? De solo ácido, típico do coração territorial do Brasil, do Centro-Oeste. Beleza? Tudo tranquilo? Podemos avançar aí? Então vamos que vamos. Gente, questão número 7 aí, ó. Questão da FUVEST, tá? Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, foram registradas temperaturas reduzidas no mês de junho, gente. Brasil, mês de junho, tá? Estamos aí, o início do nosso verão, do nosso inverno, tá? Início do nosso inverno que acontece no mês de junho. Tal como a madrugada do dia 13, que alcançou uma mínima de 3,5 graus Celsius na estação meteorológica da Serra da Cantareira, na cidade de São Paulo. Além disso, de acordo com o Instituto, também ocorreram precipitações acima da média, com mais de 200 milímetros total daquele mês. Vamos lá, vamos entender isso. Situações assim interessantes. Primeiro, a gente está falando do inverno, né? O início aí do inverno, em junho. A gente está falando de quedas das temperaturas. Isso, teoricamente, deveria fazer a diminuição da pluviometria. E pelo que a questão está dizendo, olha o que nós temos. Nós temos chuva. Tá certo? Bastante chuva, algo bastante incomum, né, na estação de inverno. Legal? Que, né, em junho aí de 2016, né? 2016, atingiram um total de 200 milímetros, que é bastante coisa. Então, só fazendo uma revisãozinha, né, sobre os tipos de chuva. Temos as chuvas convectivas, aquelas chuvas típicas de meses quentes, dos dias quentes, né? Chuvas fortes, torrenciais intensas, concentradas, né? Nós temos as chuvas orográficas ou de relevo, tem a ver com a barreira natural. Aí tem que lembrar do barlavento, né, de sotavento. O barlavento, onde nós temos a face do relevo, né, voltada para o mar, que recebe mais chuvas, porque essa corrente, essas massas, né, úmidas, elas se elevam, nós temos aí mudanças de temperatura, nós temos precipitações. Já na parte do sotavento, nós temos a menor presença de umidade, porque quando essa movimentação atmosférica chega ali, com esses gases chegam, eles já estão secos, né? Isso traz interferência no tipo de solo, nas características da vegetação, consequentemente na fauna, né? Em vários aspectos, inclusive nas relações sociais. Legal? E aqui, gente, a gente está vendo aí a formação de chuvas frontais, pelo encontro de frentes com características diferentes. Tá legal? O que a gente pode perceber? Tá? Que nós temos aí uma frente fria avançando, né, sobre uma área de calor aí, certo? Então, o que a gente vai perceber por esse gráfico? Tá legal? O ar frio, ele é mais denso, ele vai ocupando camadas mais próximas, né, da superfície, fazendo com que haja uma ascendência, né, uma ascensão rápida desse ar quente. Tudo bem? E com isso você tem uma forte condensação da umidade e, como consequência, uma forte estabilidade, tempestade, né, nessa região. Então, a gente está falando de uma chuva frontal. Beleza? Então, já revisamos aqui os tipos de chuva. Vamos lá para a questão. Associando a representação esquemática aos eventos descritos, analise as seguintes afirmações. Então, nós temos o ar mais frio e mais denso, né, ocupa o espaço próximo da superfície terrestre, então o ar mais quente é obrigado a se elevar numa corrente rápida de ascensão, podendo originar nuvens com potencial de tempestade e precipitações. Então é o que justifica, né, as precipitações tão volumosas nos meses no mês frio, né, no inverno aí. Então tá certíssimo. Então você corta a B, porque não tem você corta a E, porque não tem tá? Como possibilidade de gabarito. 2. As instabilidades atmosféricas, lembra do Brasil do avanço da massa polar atlântica, podem ser geradas em razão de o ar
né, quente ser elevado rapidamente pelo sistema frontal. Beleza? Show de bola. Então você tem até aquele sistema do pré-frontal, né? Aqueles dias mais quentes, aquelas horas mais quentes que antecedem a chegada de uma frente fria. Tá bom? Então aí 2 está certinho. A gente elimina a A porque não tem a 2, elimina a D porque não tem a 2. Já chegamos ao nosso gabarito, que para ser gabarito, obrigatoriamente a 3, a afirmativa 3 tem que estar errada. Tá? Aí tá aqui, ó. O encontro de massas de ar estabiliza as condições atmosféricas? Instabiliza. Tá legal? Beleza? Então nós já temos um equívoco aqui, não precisa nem ler o restante. Nosso gabarito, 1 e 2. Certo? Pessoal da FUVEST aí, tudo tranquilo? Podemos avançar aqui? Mais uma questão do Enem, mais uma questão envolvendo, né, fenômenos climáticos. De novo, é o Ninho. Tá? Desde a sua formação há quase 4,5, 4,6 bilhões de anos atrás, a Terra sofreu várias modificações em seu clima, de uma atmosfera primitiva, com gases sufocantes, né? O que a gente vai perceber? Que os primeiros vulcões ali, né, presentes, levavam, né, a liberação de gases e tal, né, no primeiro momento com gases, né, sufocantes, temperaturas elevadíssimas. Ao passar da evolução geológica da Terra, nós temos ali o sequestro de carbono, a presença de oxigenação e toda uma mudança, até que permitiu a presença e o desenvolvimento da vida no planeta. Tá legal? A Terra sofreu várias modificações em seu clima, com períodos alternados de aquecimento e resfriamento. Aí vocês vão lembrar das aulas, inclusive, de história, momentos glaciais, né, e intraglaciais. Alguns cientistas, né, até falam que a gente está vivendo um período interglacial, entre glaciações. Então, por isso que nós temos temperaturas mais elevadas, né? Que isso vai acontecer independente das alterações antrópicas. Então, momentos onde você tem mais carbono, você tem temperaturas mais elevadas, então você tem um degelo maior. Momento onde você tem menor presença de carbono, consequentemente, nós temos quedas, né, na temperatura e o avanço das áreas geladas, né, das áreas glaciais, certo? Outros autores, que a grande maioria fala que eles não negam, né, essa lógica de glaciação e interglaciação, mas que a gente não pode, né, negar a influência antrópica sobre o clima, sobre as condições, alterações climáticas, trazendo inclusive possibilidades, né, catastróficas, tá certo? Ou decréscimo da pluviosidade, sendo algumas em escala global e outras em nível menor. Tá legal? Então tá aqui, ó. Um dos fenômenos climáticos conhecidos no planeta atualmente, o El Niño, que a gente já definiu, tá bom? Na questão anterior, que se caracteriza, né, pelo aumento das médias térmicas do Pacífico Sul Equatorial. Beleza? Então vamos lá, vamos devagarzinho aqui chegar ao gabarito. Então tem que saber a ocorrência do El Niño, da Laninha, as características do El Niño, da Laninha. Tem que saber, né, as consequências, né, para o Brasil do El Niño e da Laninha, tá bom? Beleza. Então, um dos fenômenos climáticos conhecidos no planeta atualmente é o El Niño, que consiste na mudança da dinâmica da altitude da temperatura, gente. Altitude tá fora, né? Beleza? Nas temperaturas suavizadas pela proximidade com o mar, aqui está falando da referência sobre a influência da maritimidade, não é o caso, certo? Na modificação da ação da temperatura em relação à latitude, a gente tem aqui falando de um fenômeno, né, presente em áreas de baixa latitude, ou seja, próximas à linha equatorial, tá legal? Então, a gente está falando de um fenômeno natural que ocorre no período, né, de intervalos entre 2 e 7 anos, não há uma precisão sobre isso, tá legal? Com elevação de médias, né, da temperatura oceânica que pode chegar até 7 graus, variando 3, 4, 5, 7 graus, certo? Mas nas proximidades da linha equatorial. Então, tá fora aí. No aquecimento das águas do Oceano Pacífico, altera o clima. Legal? Aí tem que saber o seguinte, beleza, altera o clima como? No Brasil, principalmente, né? De novo, ficando repetitivo, mas fixar bem. Brasil, El Niño, diminuir as chuvas no norte,
vai trazer secas, né, intensas no Nordeste, justamente pela junção de características, então vai aprofundar, né, a diminuição da pluviometria no Norte e Nordeste, na umidade atmosférica, vai aumentar as temperaturas no Sudeste, isso pode interferir nas precipitações, vai trazer mais chuva para o Sul, com direito, inclusive, né, a enchentes, beleza? E você inverte isso para Laninha. Então tinha que saber a caracterização, a definição do El Niño. Tudo bem, gente? Podemos avançar aí? Alguma pergunta? Meus amores, aqui nós temos uma questão que está mostrando para vocês as camadas atmosféricas. Tá? Está fazendo referência aí às camadas atmosféricas. Certo? O que eu falei para vocês na aula? Que a atmosfera, que é essa camada de gás que envolve o planeta, tá? Ela sofreu mudanças, né, ao longo do tempo, e eu chamei atenção para duas camadas, né? A troposfera, que é a camada, né, em contato com a superfície terrestre, onde acontece, né, onde nós temos a maior presença dos gases, onde acontece, né, os eventos climáticos, né, que tem interferência direta em nossa vida, e também na estratosfera, onde nós temos a concentração do ozônio, daí o nome, né, camada de ozônio, que tem uma importância por ser um filtro natural sobre os raios solares. Legal? Beleza. Considerando a estrutura da atmosfera e sua dinâmica, marque a afirmativa incorreta. Então, o pessoal que vai fazer prova fora do Rio, preste atenção nesse tipo de estruturação, tá? Que desde 2009 não está mais presente no Enem, que é a exigência de uma questão incorreta. Peraí, não está mais presente em ciências humanas. Tá legal? Desde o novo Enem aí. Mas ainda é presente em muitas provas e muitos concursos de grande relevância. Então não pode ficar, tem que ficar atento, né? Não pode dar mole, porque a gente sempre está condicionado a marcar o gabarito, aquela correta. Então aqui nós temos 4 afirmativas corretas e apenas uma equivocada. Show? Aí tá aqui, ó. O conjunto de características do estado da atmosfera ao longo do tempo de determinado momento é chamado de clima. Gente, vamos lá. Em determinado momento, nós chamamos de tempo. Certo? Quando a gente fala sobre clima, a gente está falando aí sobre o estudo da sucessão das características, né, do tempo de uma determinada área. Então, a gente está falando aí de mais de décadas, né? A gente está falando em torno de 2, 3 décadas. Tá legal? Então, ó, o conjunto de características da atmosfera ao longo do tempo, beleza, a gente chama de clima. Mas, em determinado momento, nós chamamos de tempo. Aí tem aquele macetezinho que eu passei para vocês, né? O tempo está, o clima é. O tempo está, o clima é. Tá claro? Beleza? Então nós já chegamos aqui ao nosso gabarito tranquilamente. Show? Podemos avançar? Alguma dúvida? Dá uma olhada aí, ver se rolou alguma dúvida. As outras alternativas. Não? Tranquilo? Então vamos lá para 10. Meus amores, outra questão do Enem, tá? Vamos lá devagarzinho. A gente precisa também ter uma atençãozinha nessa questão, que eu vou aproveitá-la para a gente discutir alguns pontos que nós vimos nas aulas. Então tá aqui, ó. Mínimas. Quinta-feira. Aqui, gente, agosto, ó. 28 de agosto já está falando de inverno no hemisfério sul. Tá legal? Umidade relativa do ar, você já domina. Tá? Umidade relativa do ar, você já domina. Certo? E aqui nós temos as regiões, né, brasileiras, a partir da classificação das macro-regiões político-administrativas trabalhadas, apresentadas, organizadas pelo IBGE. O que chama mais atenção é o seguinte, olha só, Nordeste brasileiro de 90% a 100% de umidade relativa, no inverno. Sul de 90% a 100% de umidade relativa, inverno. Tá? Aí você fala, caramba, né? Nós temos uma queda da umidade relativa nos outros territórios, justamente que nós temos, né, um esfriamento, uma diminuição das médias térmicas. Agora, cara, Nordeste e Sul, muita umidade. Beleza? Vamos lá, vamos entender alguns fatores. A questão, então, como a gente vai acompanhar, ó, no dia que foram colhidos os dados meteorológicos apresentados, qual fator climático foi determinante para explicar os índices de umidade relativa nas regiões Nordeste e Sul? Então, ele quer que você compare, que você observe o gráfico, que você entenda, né, nessa relação. Tudo bem? Então, o Sul,
ele vai apresentar baixas temperaturas, reparem, mas ele vai me apresentar altas médias de umidade. Certo? Beleza? Já como a gente pode perceber o Nordeste, né, as temperaturas vão estar bem maiores, por se tratar de áreas tropicais de baixa latitude do que o Sul, mas também vão apresentar umidade bem elevada. Fatores diferentes, né, gente? Eu só vou aproveitar uma situação aqui para vocês, só para discutir. Eu queria que vocês prestassem atenção sobre isso. Primeira situação. Aqui nós temos a atuação da massa polar atlântica, que é a única massa fria que atua no território brasileiro. Certo? Que ela vai avançar, aqui vai trazer instabilidade no tempo, vai trazer muita chuva, né? Vai trazer mais queda de temperatura no sul, porque ela está fortona. Legal? Ela vai conseguir encontrar um corredor entre o relevo, que vai avançar até o sul da Amazônia, num fenômeno chamado de friagem. Certo? E aqui nós temos a atuação da massa tropical atlântica. Legal? Agora vamos entender um outro fator, que não era necessário para essa questão em si, mas é importante que vocês saibam, obviamente. A massa tropical atlântica, então, ela vai ter influência sobre uma longa faixa, né, territorial do Brasil, banhada, né, pelo Oceano Atlântico. Beleza? Próximo aí, na verdade, né, ao leste do território brasileiro. Tá legal? Mas o que a gente vai perceber? Que em alguns territórios do Nordeste chove mais no inverno, quando comparado, por exemplo, no Sudeste. Isso tem a ver também com a questão dos centros de pressão. Durante o verão, nós temos uma queda de temperatura, formando áreas de baixa pressão nessa região. Então, os ventos, eles sopram, né? Esses ventos úmidos, eles sopram muito para o Sudeste brasileiro. Durante o inverno, nós temos uma inversão, né? O que acontece? Esses ventos úmidos, eles sopram muito para o Nordeste, levando a chuvas muito intensas, né? A volumes de chuva, de pluviometria, né? Muito intensos. Tá legal? Então, uma questão pode perguntar para vocês o seguinte: beleza. Por que nós chovemos muito no litoral brasileiro? Muita influência das massas, né, úmidas provenientes do litoral. Pô, legal. Né, também, né, de correntes marítimas quentes e tal. Outros fatores, vegetação, relevo, tudo beleza. Mas vamos falar de massas de ar. Aí pergunta para você o seguinte, uma prova discursiva, uma prova mais, né, mais complicada. Aí, beleza, por quê? Em porções do Nordeste chove mais no inverno, justamente pelo direcionamento das massas úmidas, tá? Que são atraídas para essa região, visto que no Sudeste nós temos uma queda de temperatura, formação de uma área de alta pressão, que você sabe que repele, né? E no Nordeste, áreas mais quentes, né? Certo? Beleza? Aí aqui está perguntando o seguinte, ó, no que for eu vou explicar, cadê, ó, qual o fator climático? Nós estudamos a influência da latitude, nós estudamos a influência do relevo, da altitude, da vegetação, da maritimidade, da continentalidade, das massas de ar, das correntes marítimas. A questão pedindo o seguinte, qual o fator climático que foi determinante para explicar os índices de pluviometria? Então, as massas de ar. Então, nós temos aqui, ó, as massas de ar que provocam precipitações. A questão nem estava pedindo quais massas de ar que provocam precipitações nesse, né, nesse contexto aí, nesses meses, nessas regiões. Tá legal? Tudo bem, galera? Tudo tranquilo? Podemos avançar? Tô indo, hein? Vamos lá para a questão número 11, também uma questão do Enem. Tá aqui, ó, os moradores de... Impossível pronunciar esse nome, olha a quantidade de consoante que nós temos aí. Passaram por 2 meses quase totalmente na escuridão. Os habitantes dessa pequena cidade no Alasca, então, a gente está falando de áreas de alta latitude, Estados Unidos mais ao norte, estado dos Estados Unidos mais ao norte, já estão acostumados a longas noites sem ver a luz do dia. No dia 18 de novembro, momento que o hemisfério norte estava caminhando, né, para o seu solstício de inverno, seus poucos mais de 4 mil habitantes viram, por último, o pôr do sol, seus poucos mais de 4 mil habitantes viram o último pôr do sol do ano. A oportunidade seguinte para ver a luz do dia ocorreu no dia 23 de janeiro de 2019, às 13 horas e 4 minutos, horário local.
Gente, o fenômeno descrito, né, está relacionado ao fato da cidade citada ter uma posição geográfica condicionada, gente, pela latitude, pelas altas latitudes, né? Então, tá aqui, ó, pelas altas latitudes. Legal? Então você tem meses de claridade, meses de escuridão, né, nos extremos latitudinais do planeta. Tranquilo? Podemos avançar aí? Olha a 12, gente. Também uma questão do Enem, tá? Tá aqui, ó, texto 1. Há mais de 2 décadas, os cientistas e ambientalistas têm alertado para o fato da água doce ser um recurso escasso em nosso planeta. Desde o começo de 2014, o sudeste do Brasil adquiriu uma clara percepção dessa realidade em função da seca. E quando você fala de sudeste, você pensa, né, numa região de grande adensamento populacional, né, que sofre aí as estiagens, sobretudo a população pobre, a população periférica, né, marginalizada. Os bairros mais periféricos, né, sofrem muito. Dinâmicas atmosféricas no Brasil. Elementos relevantes ao transporte de umidade da América do Sul a leste dos Andes, pelos jatos baixos níveis, frentes frias, né? Transporte de umidade do Atlântico Sul, assim como a presença da zona de convergência do Atlântico Sul para o verão normal e para o verão seco em 2014. A letra A representa o centro de anomalia de alta pressão atmosférica. Então, aqui nós temos o verão normal e, na sequência, nós temos o que aconteceu em 2014, certo? Gente, o que a gente está vendo? Nós estamos vendo o seguinte, que o sudeste brasileiro, como outras porções do Brasil, eles recebem ventos úmidos provenientes do oceano. Eles recebem muitos ventos provenientes, né, da Amazônia. Lembrem-se, né, que a Cordilheira dos Andes forma uma barreira natural, né, que favorece que essa umidade gigante dos rios voadores cheguem a essa região. Lembre-se que em determinados meses nós temos o avanço de frentes frias, né, bastante úmidas. Tá legal? Que podem gerar, inclusive, chuvas frontais. Cara, mas olha o que está acontecendo. Nós temos um fenômeno aqui que está inibindo, que está repelindo o avanço de umidade para a região. Quando você fala isso, você pensa em numa célula de alta pressão atmosférica, certo? Que pode ser chamada de célula anticiclonal, uma célula de alta pressão, que foi formada sobre o sudeste, impedindo a chegada de ventos úmidos trazidos, né, por esses, né, pelas frentes frias, né, pelo litoral, pela Amazônia. Tá legal? Beleza? Então, esse ar úmido ele teve muita dificuldade, não conseguiu chegar nessa região. Então, a gente está falando aí sobre a questão de pressão atmosférica. De acordo com as informações apresentadas, a seca de 2014 no Sudeste teve como causa natural a formação de uma área anticiclonal, de uma área de alta pressão, de uma área, né, que repele ventos. Tudo bem? Então, tem aqui, ó, constituição de frentes quentes barrando as chuvas convectivas. Gente, as chuvas convectivas são aquelas chuvas, né, típicas dos meses, dos dias mais quentes. Formação de anticiclone ou áreas de alta pressão, impedindo a entrada de umidade. Área anticiclonal, área que repele, que expulsa. Certo? Então, por isso que as áreas de baixa pressão são marcadas pela instabilidade, pelas mudanças das condições, né, do tempo, temperatura e umidade. Já quando você tem uma área de alta pressão, ela é marcada pela estabilidade nas condições climáticas. Tá bom? A gente assiste isso nos noticiários, inclusive, né, na previsão do tempo. Alguma dúvida? Dá uma olhada aí com carinho, com atenção, vê se está tranquilo. Show? Certo? Então vai aqui, ó. Questão número 13, acho que dá para a gente avançar hoje, ó. A figura ilustra as massas de ar que atuam na dinâmica atmosférica no Brasil. Então nós temos 5 massas que atuam no Brasil. Nós temos 2 equatoriais, a massa equatorial continental, que embora continental, né, ela é úmida, que atua sobre a floresta amazônica. A massa equatorial atlântica. A massa tropical continental, formada na depressão do Chaco, é a única massa seca que atua no território brasileiro. A massa tropical atlântica, que é quente e úmida, né? E a massa polar atlântica, que é a única massa fria, né? Ela é fria e úmida, né? Que vai perdendo suas características, obviamente, à medida que ela avança sobre o continente.
Tá legal? Então, nós temos 5 massas que atuam no território brasileiro, 4 quentes e apenas uma fria. 4 úmidas e apenas uma seca. Tá? E um destaque para a massa equatorial continental sobre a Amazônia, que devido à evapotranspiração, ela, embora seja continental, ela é úmida. Legal? Então, você vai relacionar o fenômeno dos rios voadores. Faça o que se pede. Quais são as massas que atuam no território brasileiro? Então, já foi. Massa equatorial continental, massa equatorial atlântica, ambas quentes e úmidas, a massa tropical atlântica, quente e úmida, a massa tropical continental, quente e seca, e a massa polar atlântica, né, fria e úmida. Identifique a massa responsável pelo fenômeno da friagem no território brasileiro, ou seja, na região sul-amazônica, apresentando, típico, né, da região sul-amazônica, apresentando suas principais características. É a massa polar atlântica e suas características, temperatura ser fria e úmida, por ser uma massa oceânica. Tá? E por ser uma massa polar, ela ser fria. Certo? Alguma dúvida aí, gente? Podemos aqui, eu acho que dá para a gente terminar essas duas objetivas do Enem, ó. Bacana? Ó, trajetória dos ciclones tropicais. Quando a gente fala de ciclone, você pensa em baixa pressão. Tá legal? Então, a gente está falando aí, né, de um fenômeno caracterizado pelas baixas pressões. Quando a gente fala de baixa pressão, você relaciona vários fatores, entre eles a temperatura. Repare a concentração dos ciclones nas áreas de baixa latitude, nas áreas quentes, tá? Lembre-se que o ciclone pode ter nomes diferentes, né? Tufão, né? Furacão, né? Dependendo do seu local de origem aí, nos oceanos, né? Eles são originados, no hemisfério eles são originados. Mas isso não interfere, né, nas questões em si. Tá legal? Qual característica do meio físico é condição necessária para a distribuição espacial do fenômeno apresentado? Gente, área quente, baixa latitude. Tá legal? Então, nós temos aí, né, a formação de uma célula de baixa pressão devido à questão do calor, certo? Então, as diferenças de pressão que se refere à condição principal. Então, área ciclonal, área de baixa pressão. Tá bom? Então, nós temos aqui a leitura. Cobertura vegetal com porte arbóreo, barreiras orográficas com altitudes elevadas, pressão atmosférica com diferença acentuada. Beleza? Centro de pressão. É o que nós temos. Tá legal? É a condição fundamental. Então, as áreas, o ciclone é justamente, né, uma região de baixíssima pressão, tá certo? Pela formação da baixíssima pressão. Gente, alguma dúvida? Lembre-se, né, dos ciclones extratropicais, subtropicais. Os tropicais e os subtropicais, eles não têm ação de massa fria, de massa polar. Os extratropicais, eles já podem ser, né, já acontecem em áreas, né, de média e alta latitude, então eles já podem sofrer influência de massas polares, tá? Beleza? Então é sempre bom lembrar isso aí, pessoal, para fazer prova de medicina particular, específica. Gente, regiões áridas e semiáridas do globo. Eu falei para vocês que a maior parte dos desertos estão localizados nas regiões de 30 graus. Tá legal? Beleza? Isso tem a ver com a movimentação atmosférica, os ventos contralísios, aqueles ventos secos, quentes, né? Que se direcionam das áreas equatoriais para as áreas tropicais. Certo? E eu também chamei atenção para vocês sobre 2 desertos que são frutos da ação de massas marítimas frias, que é o deserto do Atacama, no Chile, responsabilidade da corrente marítima fria de Humboldt, né? E o deserto do Kalahari, no sudoeste africano, né? Que é responsabilidade da corrente marítima fria de Bengala. Tá legal? Beleza? E a questão chama atenção para uma parada muito legal. No hemisfério sul, a sequência latitudinal dos desertos, estão 30 graus, tá? Próximos a 30 graus, representada na imagem, sofre uma interrupção no Brasil. No Brasil, você não tem deserto. Beleza? Devido à seguinte razão: prazer Amazônia, prazer rios voadores. Então, vocês podem imaginar os problemas, cara, no Brasil, no mundo, pelo avanço do desmatamento da Amazônia, né? Certo? Beleza?
Então, a gente está mostrando aí, né, o território brasileiro, que não sofre, né, a presença de áreas semiáridas e áridas, né, na região de 30 graus, que justamente pela umidade, né, das florestas, né, das áreas florestais, a partir da evapotranspiração, a partir da formação dos rios voadores, sobretudo aqui na massa equatorial continental. Tá bom, galera? Então, nosso gabarito aí, influência da umidade das áreas florestais. Show? Alguma dúvida? E aí, tranquilo então? Show!